Salve, salve, galera do Shark Brasil! Chegamos à tão esperada final da Copa Libertadores da América. Enfim, uma das finais mais aguardadas dos últimos anos, porque vai reunir aquelas equipes que, vamos dizer assim, lutam pelos grandes títulos desde 2016, podemos dizer assim. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, a grande final, o grande tiratema entre esses grandes protagonistas do futebol brasileiro. De um lado, o campeão de 2019, o Flamengo, e do outro, o atual campeão da Libertadores, o Palmeiras, numa final que acontece neste dia 27, no sábado, às 5 da tarde, horário de Brasília, em Montevidéu, jogo único, como vocês sabem. Enfim, muita tensão, um dos prognósticos mais difíceis que eu vou fazer desde que eu aqui presto esse serviço no canal do Shark Brasil. Porque são nuances de um clássico, de um jogo tão esperado e de um jogo que é difícil de acontecer. Como é difícil chegar a uma final de Libertadores, ainda mais de duas equipes que lutam pelo tricampeonato. Então, quer dizer, um jogo histórico. E eu tenho a honra aqui de, enfim, honra e um pouco de desespero de fazer esse prognóstico, uma responsabilidade muito grande, enfim, mas, como vocês sabem, o canal do Shark Brasil se presta a, vamos dizer assim, dar uma mãozinha, um prognóstico, né, embasado, enfim, que ajude a você a formatar o seu palpite. Eu tenho certeza que a maioria já tem um palpite, mas como eu sempre também gosto de frisar, palpite é mais razão, menos emoção, seja lá você torcedor do Flamengo, do Palmeiras, ou que tenha uma simpatia por um dos dois clubes, um dos grandes finalistas dessa Copa Libertadores 2021. Mas vamos ao que interessa, vamos ao prognóstico. Enfim, muita ansiedade para esse grande jogo entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, a final da Libertadores. Vamos lá! Pois bem, galera, é importante dizer, esse vídeo está sendo gravado logo depois dos jogos aí que aconteceram no Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira à noite. O Flamengo fez o jogo adiado da segunda rodada contra o Grêmio, abriu 2-0, permitiu o empate do tricolor gaúcho com 10 em campo. Já o Palmeiras, né, seguindo ali o cronograma da rodada 35, também empatou em casa contra o Atlético Mineiro. Aliás, jogo que foi semifinal, uma das semifinais da Libertadores. O Atlético Mineiro não tem condições matemáticas de ganhar o título brasileiro neste domingo, mas segue com uma ótima vantagem em relação ao Flamengo. Parece que ali tudo está muito bem encaminhado. Agora, Flamengo e Palmeiras inteiramente focados nessa final da Libertadores. O que é importante dizer de cara? Odds. Já vamos falar dos odds da decisão. O mercado de apostas hoje projeta um favoritismo do Flamengo que se reverte no seguinte número. Afinal, a vitória do Flamengo está cotada a 1,90. Do Palmeiras, 3,75 e o empate 3,30. Perceba, o mercado coloca esse favoritismo no Flamengo, que já é um favoritismo que vem de outras fases, né? Quem tem acompanhado os outrights percebe. Na semifinal o Palmeiras não era favorito, o favorito era o Atlético Mineiro, né? Todos aguardavam uma final entre Galo e Flamengo. Foi lá o Palmeiras, atual campeão, e conseguiu carimbar o passaporte para a final. Desde então o Palmeiras oscilou e desde um momento ali de turbulência, depois da semifinal contra o Atlético Mineiro, engatou uma sequência de 6 e aí depois viu uma situação incômoda acontecer logo depois da derrota de virada para o Fluminense, que foi ali uma situação em que o Abel decidiu colocar reservas para atuar contra o São Paulo ali no Allianz. A torcida queria ver o São Paulo na lona, porque a verdade é que o tricolor ainda luta contra o rebaixamento. Enfim, quer dizer, criou-se uma crise num momento muito inadequado. Já o Flamengo, que vinha de uma crise complicada, que teve como ponto alto aquela goleada sofrida por Furacão na semifinal da Copa do Brasil, muitos falaram até na possibilidade da demissão do Renato. A verdade é que o Renato conseguiu se manter, tinha também um aspecto de quem colocar
no lugar do ex-treinador do Grêmio, né? E, enfim, as coisas ali foram se assentando, o Flamengo voltou de novo aos trilhos, conseguiu grandes vitórias, como aquela goleada fora de casa sobre o São Paulo, a torcida ficou muito feliz com a vitória sobre o Corinthians no final, e aí o Flamengo para no Grêmio, né? Mas também jogou com muitas reservas, a turma já está com a cabeça na Libertadores. Palmeiras também escalou um time completamente de suplentes no empate contra o Atlético Mineiro. Eu acompanhei de forma simultânea os dois jogos e gostei da atitude dos jogadores reservas do Palmeiras ali, há um espírito, porque a grande verdade, né, gente, que primeiro que estamos falando daquela que é a maior torcida do Brasil, que é do Flamengo, que toma conta de todo o território nacional, então é uma torcida que vem de anos aí de muita fartura de títulos, então a confiança do rubro-negro está ali exacerbada. Palmeiras também, o torcedor não pode reclamar, um clube também que ele, desde aquele processo da final da Copa do Brasil de 2015, o Verdão vem enfileirando taças, né, títulos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, foram 2, Libertadores, enfim. O torcedor do Palmeiras ele também está inflamado, mas historicamente é um torcedor um pouco mais pessimista, um pouco mais turrão, e o rubro-negro ele é aquele que, como diria, né, o cineasta João Moreira Salles, para o rubro-negro a vitória é quase como destino manifesto. Enfim, o que a gente tem que falar desse jogo? O Flamengo chega num momento muito bom, ainda tem chances matemáticas de até buscar o Campeonato Brasileiro, mas a grande notícia de fato para o torcedor e apostador do rubro-negro é a recuperação física de muitos atletas que estiveram entregues ao departamento médico. Se a final da Libertadores, por exemplo, tivesse sido há 2 semanas, a situação seria preocupante, porque dificilmente o clube poderia contar com um dos seus principais jogadores, com a Arrascaeta, que tudo leva a crer que pode até sair entre os titulares, também Davi Luiz, enfim, o próprio, vamos dizer assim, Rodrigo Caio, que é a situação mais difícil ali, mas o Flamengo, pelo menos a grande notícia é o retorno do Arrascaeta e também do nosso querido Davi Luiz. Tem também o Filipe Luiz, que pode pintar ali de volta na lateral esquerda. Tem também uma boa notícia, que é a boa fase do Rodinei, que pode até colocar o Isla no banco, né? O Rodinei, que esteve emprestado ao Inter e está num bom momento ali na lateral direita rubro-negra, um dos probleminhas ali mais complicados ali do Renato Gaúcho, junto com a zaga, que vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles rubro-negro, o sistema defensivo. Na frente, o Flamengo é muito bem servido, né? Tem Bruno Henrique também, que voltou há pouco tempo, já perto do seu melhor. O Gabigol nem se diz, né? É um cara que é de uma regularidade incrível e, enfim, contando ali, claro, com o Arrascaeta no prumo, fazendo aquele meio campo cerebral com o Everton Ribeiro. Enfim, o Flamengo tá no melhor momento possível. Também tem o Pedro aí, que voltou, enfim, no banco de reserva, podemos dizer que é o 12º jogador do Flamengo. E o Palmeiras, passada essa crise, o Palmeiras ele tem aquele componente que marcou a campanha do time nessa Libertadores, né? Muita desconfiança, mas essa figura emblemática que é o Abel Ferreira, esse técnico português que já está fazendo um grande sucesso, chegou com o pé quente, já conquistando de cara uma Libertadores. Enfim, o Abel é um cara que agita muito o vestiário, que pilha muito. Ele tem um perfil muito parecido com o José Mourinho, né? Muito cerebral, enfim, um cara que, vamos dizer assim, aqui no Brasil gostam de chamar, né, de treinador que, entre aspas, inventa, de professor Pardal, mas é um técnico que busca, né? Enfim, soluções dentro do elenco, variações táticas, e tem ali figuras que podem brilhar, começando pelo Everton no gol, né, que traz muita segurança, o Gustavo Gomes, um leão na zaga, o Felipe Melo, que foi um dos grandes jogadores daquela semifinal contra o Galo, também lembrando da estrela de decisões que tem o Dudu, mas hoje é quase unanimidade
que o cara decisivo do Palmeiras, principalmente na frente, é o Rafael Veiga. O outro que também gera expectativa é o Rony, que fez uma Libertadores 2020 esplêndida e um cara de decisão. Então, quer dizer, tudo leva a crer que será um jogo brioso, um jogo que vai ter ali muita disputa territorial e, mais do que isso, não vejo margem para a gente imaginar que um dos dois que porventura vença a Libertadores no tempo normal, ele consiga pôr uma diferença de mais de um gol. Eu acho isso muito difícil, foge ao perfil, é claro, gente. A gente está falando de situação que a gente não tem nenhuma intercorrência, como por exemplo, jogador expulso, ou mais jogador expulso, estrelas que acabam saindo por contusão. Isso já muda o panorama, é difícil fazer previsões dessa natureza. Mas em condições normais, a gente pode já ter um caminho aí de vitória por um gol de diferença, independente do lado. Lembrando, né, que a final da Libertadores, persistindo o empate no tempo normal, a gente tem prorrogação, se o empate persistir, aí pênalti. E tem todos esses odds, né, nos nossos parceiros, né, a casa de apostas que você preferir, entra lá no shark.com.br, que tem ali um link só sobre dicas de casas de apostas, mostrando quais que apresentam as condições mais vantajosas, enfim. Nessas casas de apostas, no serviço que você escolher, você vai encontrar uma lista assim longa. Lá no shark.com.br a gente está com uma cobertura especial, né, sobre as apostas no Libertadores, né, algumas configurações. Eu mesmo produzi um texto só sobre total de gols, mas aqui a gente tem essa missão de dar o palpite, primeiramente sobre quem vencerá a Libertadores, enfim. Bom, muito difícil dizer, mas aqui a gente trabalha com a lógica, a gente trabalha com o momento, a gente tem que tirar qualquer questão de, enfim, de predileção para um time ou outro, ou se o time que você torce é muito rival de um dos finalistas. A gente tem que pensar no que não só o mercado está apontando aí, né, o favoritismo do Flamengo, mas como o momento do rubro-negro, o elenco em si, né, o comparativo. O Flamengo, pequena vantagem, aí sai na frente, né, principalmente no ataque, né, você ter Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, é um quarteto, enfim, que é incendiário, né? E, enfim, eles não abandonaram as esperanças e fizeram aquela virada épica contra o River Plate. Da mesma maneira, o Palmeiras, que não teve uma final brilhante contra o Santos, mas não desacreditou e conseguiu o título nos acréscimos, evitando ali prorrogação e provavelmente pênaltis. A história poderia ter sido muito diferente. Mas, em termos de favoritismo, crível, né, colocar o Flamengo como favorito ao título da Libertadores. Mas, olha, muito difícil. Muita coisa pode acontecer. Eu acredito que não vai ser um jogo enfadonho de forma alguma. Vai ser uma final emocionante, mesmo quem não vai apostar certamente vai assistir. Eu vou estar ligado desde cedo ali, porque é muito difícil. Já estou aqui vibrando esse jogo. Difícil não pensar nessa grande final. Eu espero que você faça a melhor aposta. Enfim, convido você também a analisar várias opções de aposta, né, como a diferença de gols, jogadores, né, o Gabigol, o Rafael Veiga, são ótimas apostas, né, para jogadores que marcarão pelo menos um gol na decisão. Tem a questão também que você pode decidir se o título vai ser decidido no tempo normal, que o bom da aposta é isso, você não necessariamente precisa escolher um time. Tem lá também a aposta, a Libertadores vai ser decidida no tempo normal, nos pênaltis, na prorrogação, quer dizer, isso independe, né, do resultado, então é bom. Então, quer dizer, quando tem uma lista, né, um cardápio bem farto de odds, você tem ali inúmeras possibilidades de você diversificar o seu investimento, o que é sempre muito bom, que é muito difícil se você não sair ganhando ali por algum dos palpites, tá bom?
Um grande abraço, galera. O próximo vídeo é da rodada 36 do Campeonato Brasileiro. E tô aqui esperando que seja um grande jogo, certamente será, e que a maioria, né, dos nossos internautas aqui que acompanham o canal que façam a melhor aposta e que lucrem, que comemorem tanto quanto os jogadores que vão erguer a Taça Libertadores da América. Beleza? Mais uma vez, nunca é demais pedir o seu like, que também aperte aqui no sininho para se inscrever no canal e receber as atualizações, porque isso aí, enfim, ajuda o nosso trabalho a continuar e ele é totalmente gratuito para você, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê até na próxima. Valeu!